Texto na projeção, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. A palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Fecha os teus olhos. Pai Santo, Pai bendito, nós suplicamos que o Senhor fale profundamente a cada um de nós, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Pai, nós possamos sair daqui edificados e vidas possam ser transformadas segundo aquilo que é o Teu propósito nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Meus irmãos, essa tradução usa a expressão regozijai-vos. Outras traduções vão se valer da expressão alegria, e é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Eu quero falar com a igreja sobre alegria. Quem esteve no retiro espiritual desse ano, participou de um momento muito legal, com premiação, e a premiação era para quem conseguisse contar a melhor piada. Quem ganhou foi? Quem estava lá no retiro, lembra quem foi que ganhou? Pastor João Pedro, né? E aí a gente brincou porque não foi a melhor piada, foi a menos pior. Muitas piadas, né? Bem delicadas ali. Mas, queridos, eu quero, olhando à luz das Sagradas Escrituras, destacar algumas coisas que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta sobre alegria. Eu dei uma olhada no dicionário e o conceito sobre alegria é o seguinte: substantivo feminino, estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. Essa é a definição do dicionário da língua portuguesa. Mas olhando para a ótica bíblica, nós vamos destacar nessa noite alguns motivos pelos quais devemos ser alegres, segundo a Bíblia Sagrada. O primeiro motivo que eu quero destacar nessa noite, para a gente caminhar de uma forma bem sucinta e não nos estendermos muito no tempo, encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 20. Primeiro motivo pelo qual a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser alegres é por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Você bem sabe que a expressão livro da vida não é uma linguagem literal. Não existe um livro o qual, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, tem lá alguém, um escrivão, alguém que vai colocar o nosso nome. Não é isso. Até porque, se fosse nesse contexto, hoje a coisa já estaria bem atualizada. Não teria mais um livro, teriam quê? Uma tecnologia, talvez vários terabytes de arquivos com todos os nomes dos santos. Na verdade, é um termo técnico na área teológica chamado antropopatia, que quer dizer que é uma linguagem que Deus utiliza para nós compreendermos o que Ele quer nos falar, tá bom? O que na verdade existe, tanto nesse texto de Lucas 10, verso 20, como também nas citações de João, ali no livro do Apocalipse, é um conceito para que eu e você venhamos a entender o privilégio que temos de manifestar alegria por nós sermos salvos. Somos salvos em Cristo Jesus, e isso deve mover o nosso coração, deve encher o nosso coração de alegria. Quando nós pensamos sobre essa salvação, dentro desse contexto, o que está acontecendo? Nos versos anteriores, Lucas ele vai fazer um relato a respeito do episódio qual os discípulos de Cristo eles saem para desenvolver uma obra, e esse envio ele tem um regresso.
E no regresso desse envio de Jesus a esses homens eles começam a relatar que coisas miraculosas aconteceram. Os espíritos se submetiam quando eles avançavam em nome de Jesus, sinais, prodígios eram realizados. E Jesus então ele lança tal palavra a esses seus seguidores, dizendo a eles o seguinte: não fiquem alegres por isso, por conta desses sinais, porque os espíritos se submetem a vocês. Mas alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrem-se porque vocês são salvos. Alegrem-se porque um dia a vida eterna ela passou a habitar dentro de vocês. E Filipenses está nos dizendo o seguinte: olha, alegrai-vos. É uma palavra de ordem, alegrai-vos sempre. O salmista Davi, amado irmão, ele, no Salmo 51, melhor dizendo, ele passou por uma experiência bem delicada. E ele experimentou uma coisa que talvez você já tenha experimentado ou venha a experimentar futuramente. Davi, ele perdeu a alegria da sua salvação. Por que que isso aconteceu? Por conta do pecado. Quando nós optamos por viver o pecado, automaticamente nós viramos as costas para Deus. Nós estamos dizendo: eu prefiro o pecado ao invés de Deus. E por Davi escolher isso e caminhar nessa trajetória, ele perdeu a alegria da sua salvação. Eu não sei se o episódio que aconteceu com Davi talvez seja o mesmo que esteja acontecendo na atualidade na sua vida. Talvez já não há mais prazer no teu coração. Talvez a alegria já não é mais presente na sua vida. Por quê? Porque você simplesmente em um momento resolveu virar as costas para Deus e abraçar uma vida de pecado. É possível perder a alegria da salvação, mas não é possível perder a sua salvação. Não esqueça disso. Amada igreja, a Bíblia Sagrada diz em Lucas, capítulo 15, verso 7, que haverá mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não mais precisam se arrepender. Alegria é algo maravilhoso e a gente vai percebendo como a Bíblia Sagrada faz menção a essa palavra, a esse sentimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, no capítulo 14, verso 17, ele diz que um dos pilares pertencentes ao reino de Deus é a alegria. Ele diz que o reino do céu não é comida, não é bebida. Duas coisas básicas para permitir a existência, a continuidade da sobrevivência do ser humano. E aí Paulo ele diz: olha, não é comida nem bebida, mas é paz, é gozo no Espírito Santo, é alegria no Espírito Santo, é justiça. Alegria é um dos pilares que nós vamos encontrar no reino de Deus. Por isso, amado irmão, precisamos parar para refletir sobre essa alegria em um dia Jesus ter entrado em nossa vida. Se você não tem presente em seu coração essa alegria, ore a Deus, renuncie uma vida de pecado e volte-se para aquele que um dia resgatou a sua vida. Um segundo destaque, ou um segundo motivo sobre a alegria, biblicamente falando, está em Filipenses capítulo 1, versículo 29, onde Paulo vai dizer ali aos filipenses que a eles fora concedida a graça, não apenas de crer em Jesus, mas também de padecer por Ele, ou de sofrer por Ele.
E aqui o segundo ponto é esse: nós devemos ser alegres por sermos considerados dignos de sofrer por Cristo. Aqui nem todo mundo gosta. Aqui muitos, se pudessem, colocavam de lado. Mas o sofrimento é algo que não dá para arrancar da vida cristã. E a alegria tem que ser presente, mesmo nos momentos de adversidades, mesmo quando as circunstâncias elas não colaboram a nosso favor, mesmo quando a vida não está de vento em popa, mesmo quando tudo está desmoronando ao nosso redor, nós ainda devemos continuar sendo alegres. Eu quero que você entenda bem o que eu quero dizer nessa noite. Eu não estou dizendo para você que se você sofre uma perda, se você enfrenta uma situação muito delicada, você não pode ficar triste. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a você que você pode ficar triste em alguns momentos. Nós somos seres humanos, mas você e eu não podemos viver tristes. Porque a alegria que habita dentro do nosso ser, ela é uma alegria proporcionada pelo Senhor nosso Deus. E ela independe das circunstâncias adversas que nós enfrentamos nesse mundo. Quando nós olhamos para Atos capítulo 5, verso 41, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles ficaram felizes pelo fato de serem considerados dignos de ter apanhado por causa de Jesus. Olha só que coisa interessante. Alegres pelo fato de poderem ter sido submetidos a algo que não era agradável a eles, mas por conta de Jesus eles passaram por aquilo alegres. E às vezes eu e você enfrentamos situações muito abaixo desse nível. Às vezes é alguém que falou mal a nosso respeito. Às vezes é uma situação A, B e a gente já vai confrontar, ao invés de entender o propósito de Deus na nossa vida, de sermos pessoas alegres. C.S. Lewis, um grande escritor, ele disse que as maiores lições são extraídas nos desertos e não nos oásis da vida. Ele disse que as situações mais difíceis, mais delicadas, Deus as reserva para os seus melhores soldados. Então talvez se você esteja enfrentando algo que você, ao seu ver, considere algo muito delicado para atravessar, entenda que Deus te deu essa capacidade. E o que você está enfrentando vai ser utilizado mais à frente por você para ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você passa no momento. Amados irmãos, a alegria é algo fantástico na vida cristã. E Paulo em 1 Tessalonicenses 5,16 ele diz: alegrai-vos sempre. Pastor, como é que dá para ficar alegre quando a coisa não está bem? É um estado de espírito. É você não permitir que o mundo desmorone, que as circunstâncias, que as adversidades desmoronem e destruam a tua vida. É o que o Evangelho de Cristo fala. Amados irmãos, o profeta Abacuque, ele passou por uma experiência muito delicada. A gente canta isso, ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3, verso 17 ao 19, ainda que não haja animais no campo, ainda que o produto da oliveira minta, trazendo para o nosso contexto, para um entendimento simples e objetivo, ainda que a coisa esteja de mal a pior. O que ele diz? Todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a atitude de quem um dia experimentou a alegria que o Espírito Santo proporciona a nós.
Olhando para o que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, é algo que não é tão bom para a gente ouvir, mas é o Evangelho. Jesus, ele diz ali, olha, regozijai-vos, fiquem alegres, quando lhes perseguirem. Não é assim que Jesus diz no Sermão do Monte? Quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, fiquem alegres, porque assim eles perseguiram os profetas que pregaram, que falaram do Evangelho, da vontade do Senhor. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, Tiago ele diz que o sofrimento, ele tem que ser motivo de alegria na vida do cristão. Quem é que fica alegre no sofrimento? Ninguém fica alegre no sofrimento, né? Mas você tem que passar pelo sofrimento com essa alegria presente dentro de você. Não permita que a tristeza, segundo o mundo, derrube, destrua a sua vida. Geralmente, as pessoas elas anexam a ideia de alegria a um sorriso. Se a pessoa ela tem uma expressão facial sisuda, automaticamente a gente diz o quê? Que essa pessoa não é uma pessoa alegre. É assim que a gente trata a questão? Só que não é o fato de você encontrar alguém no teu contexto de vida que tenha a expressão facial sisuda, aquela pessoa fechada, mais reservada, que essa pessoa não seja alegre. Porque se for assim, amado irmão, observe bem, as lojas, o mundo, o sistema de venda, as pessoas elas têm que estar com um sorriso de ponta a ponta para agradar. Chega num ambiente, a pessoa está passando por um monte de problema, muita dificuldade, mas ela está com aquele sorriso estampado, mas não está com o coração alegre. Então isso não quer dizer nada, tá bom? Eu conheço muitas pessoas que são servos dedicados à obra, alegres em servir a Deus, mas que têm uma cara bem fechada. Dificilmente você vai conseguir extrair um sorriso dessas pessoas, tá bom? Tem um texto que eu quero destacar em Tiago capítulo 4, versículo 9, só para que você entenda bem a coisa. Quando Tiago ele vai dizer assim, convertam a vossa alegria em tristeza. Tá bom? Eu estou fazendo questão em mencionar esse texto para que depois talvez você, refletindo, assistindo novamente a mensagem, você não pegue esse texto e use para confrontar o que a gente está falando, para dizer assim, não, mas Tiago ele diz que eu tenho que converter a minha alegria em tristeza. Tiago está falando de um contexto específico, tá bom? Quando você lê o capítulo todo, você vai entender o que eu estou falando, tá? Então nós devemos compreender o segundo motivo de alegria, por sermos considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. Terceiro motivo, está em Romanos capítulo 12, versículo de número 15, aonde nós devemos ser alegres pela alegria na vida dos nossos irmãos. O que o texto diz? Alegrai-vos com aqueles que se alegram. Eu pergunto a você, você é o tipo de pessoa que se alegra com o teu irmão, pelo fato do teu irmão ter adquirido talvez um bem, pelo fato do teu irmão talvez ter sido aprovado em um concurso, pelo fato do teu irmão estar crescendo financeiramente? Ou você abraça o outro lado, o lado da inveja,
Porque infelizmente nós vivemos um contexto tão cruel, aonde até mesmo olhar para esse texto, que no passado foi muito comum ser citado, olha, a gente tem que se alegrar com quem se alegra, tem que se entristecer, ou seja, tem que chorar com quem está chorando, dar o ombro para o irmão. Mas hoje há uma dificuldade muito grande de nos alegrarmos com o irmão, de permitirmos que a alegria dele por uma conquista seja capaz de impactar a nossa vida, de nos contagiar e sermos tomados pelo sentimento de alegria. Infelizmente o individualismo, o egoísmo, rapaz, olha só o Solimar, o cara recebeu uma promoção, essa promoção era para mim, rapaz. O Araújo conseguiu ali tirar um carro, rapaz. E às vezes, pessoas dentro da igreja ainda dizem, rapaz, parece que o cara deve estar roubando. Essa é a realidade, infelizmente. Então, irmãos, nós devemos nos alegrar, como Paulo diz em Romanos 12:15, pela alegria na vida dos nossos irmãos. É muito comum nós, batistas, e algumas igrejas evangélicas também, realizarmos um culto que nós chamamos de culto de ações de graça. Lá em Bacabal, de forma cômica, a juventude na época chamava de culto de ração de graça, porque todo culto tinha no final o quê? O gomoso, como diz Solimar, né? Tinha um lanche. E ai daquele irmão que fizesse um culto de ração de graça e no final ele não oferecesse o gomoso. Aquilo era motivo para a igreja, nos corredores, conversar. Mas, querido, nós precisamos separar momentos específicos para nos alegrarmos com nossos irmãos, pelas conquistas que Deus deu a eles. Entendermos o que o salmista fala no Salmo 126, quando ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. A alegria do meu irmão tem que ser a minha alegria. O sentimento de inveja é um resultado, é uma obra da carne, e não uma ramificação do fruto do Espírito. Esse não é o caminho para o cristão traçar ou trilhar, tá bom? Se você olha para Gálatas 5, verso 22, Paulo ele diz que a alegria, ela é uma ramificação do fruto do Espírito. Ela está lá, presente na sua vida. O quarto destaque que eu quero fazer nessa noite, falando sobre a alegria, motivo pelo qual nós devemos ser alegres, é pelo privilégio de podermos contribuir na obra de Deus. Olha lá para a Bíblia, 2 Coríntios 9, verso de número 7. Paulo ele vai dizer, em algumas traduções bíblicas, que nós não devemos contribuir nem com tristeza, nem por obrigação, mas devemos contribuir com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você conhece aquele irmão que ele vai, talvez ali ele é levado pelo emocional, é uma campanha de missões, é alguma coisa, é um desafio que a igreja lança financeiramente falando, e aí ele vai ali constrangido, talvez ele mete a mão no bolso, ele oferta. Quando ele vai para casa, no trajeto da igreja até em casa, ele já vai ali se maldizendo, rapaz, por que eu dei aquela oferta? Ele fica remoendo essa situação. E Paulo vai dizer que Deus ama aquele que dá com alegria. Tem que ter satisfação, tem que ter prazer no meu e no seu coração, em compreender o privilégio que nós temos de investir na obra de Deus, irmão. Se você olhar para o contexto do texto de 2 Coríntios 9, você vai ver que Paulo ele vai dizer que Deus ele é o dono da sementeira.
É Ele quem dá semente a mim e a você para nós semearmos. Quem aqui gosta de plantar? A Júcia, acho que o irmão Fausto também, né, irmão Fausto? Plantador, já foi plantador de roça, aquela coisa toda, né? Como é que a gente faz no tempo do feijão? Colhe-se o feijão e separa-se o quê? Geralmente uma garrafa PET, não é isso? Todo mundo entende isso, entende, irmão? Aquela garrafa PET separada com os grãos de feijão serve para quê? Para a próxima safra. Mas imagina só, ao invés de eu guardar, separar para a próxima safra, eu comer aqueles 2 litros de feijão, eu vou conseguir colher o quê? Hein? Eu vou colher o quê, igreja? Por que que eu não vou colher? Porque eu não plantei. Eu não plantei. A lei da semeadura de Deus, ela é muito clara. Aquele que planta pouco também, pouco colherá. Aquele que planta em abundância, com fartura, colherá. Não em um aspecto de barganha com Deus. Ah, se eu der isso, eu vou receber aquilo. Não. Mas com alegria, com satisfação, com entendimento em saber aonde eu estou investindo. O melhor investimento no mundo é o investimento na obra de Deus. Você não faz ideia dos recursos que você, nessa denominação batista, coloca à disposição da igreja para que a igreja administre, chegando, por exemplo, só vou citar um dos locais de destino desse recurso, as Cracolândias, que são hoje transformadas em Cristolândias, onde pessoas que viviam ali às margens da sociedade, que viviam na imundície, que eram consideradas lixo no mundo, são alcançadas pelo poder do Evangelho. Porque eu oro, mas não vou, então eu contribuo para que o Evangelho de Cristo chegue lá. Para que o Evangelho de Cristo chegue aos demais continentes e até os confins da terra. Eu preciso contribuir com alegria. É interessante que na África, em alguns países, por conta da cultura, tem uma forma bem, para nós, né, aqui no Ocidente, bem cômica, a visão na qual nós temos deles ofertando. Acho que você já deve ter visto algum vídeo no Facebook ou no YouTube. É alegria, eles vão dançando, vão pulando para poder colaborar, para poder investir na obra do Senhor. Irmãos, não vai zangar comigo, não vai sair desse culto triste comigo, sai alegre, pelo que eu vou lhe dizer. Tem gente que faz uma separação, ele pega R$10, ele faz ali a divisão, ele troca em 5 cédulas de 2, porque cada momento ele vai fazer ali a oferta. Algo programado, algo que cai no automático, não é nada sacrificial, e não é assim que a Bíblia nos ensina. A questão de colaborar com a obra de Deus, irmão, ela é tão séria, que se eu tiver em atrito com o Alex, o que é que a Bíblia diz? Eu tenho que ir resolver primeiro a minha situação com o Alex, para depois ofertar. Entenda como um privilégio, e nós devemos ser alegres por colaborar, entendendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Quinto e último ponto ou motivo sobre a alegria que eu quero aqui destacar nessa noite, no Salmo 122, verso 1, aonde o salmista diz: alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. Repito, não vá sair dessa noite triste comigo, saia alegre. Amém? Porque agora nós vamos dizer algumas coisas meio duras. Irmãos, nós precisamos deixar a preguiça de lado quando o assunto é a casa de Deus. Nós precisamos saber estabelecer prioridades quando o assunto é a obra ou a casa de Deus. O salmista, no Salmo 27, verso 3, verso 4, ele vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. A ideia aqui do texto não é que eu e você tenhamos que ser beato, né? Aquela pessoa que está lá todo tempo na igreja, não. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, ele diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Não devemos deixar de nos congregar. Irmãos, eu não consigo compreender como é que alguém que professa a fé em Cristo, por não ter motivo de saúde para utilizar, por não ter nenhuma uma situação realmente que poderia ser, a altura para dizer não deu, a pessoa passa 15, às vezes 30 dias sem vir à casa do Senhor. Vir à casa de Deus é um privilégio. Nós cantamos isso aqui há pouco. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 em qualquer, olha só a expressão aqui, qualquer outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 84, verso 10. Irmãos, nós temos um privilégio muito grande no Brasil, de poder realizar esse ajuntamento de irmãos no templo, de forma coletiva, louvarmos, adorarmos o Senhor, aprendermos da sua palavra. Não despreze o que você tem hoje, valorize estar na casa do Senhor. Eu já ouvi essa expressão de pais crentes, com relação à escola bíblica dominical. Ah, pastor, mas os meus filhos, eles passam a semana todinha acordando cedo para ir para a escola. Tem que dar um desconto, no domingo eles têm que acordar um pouco mais tarde. Irmãos, escola bíblica dominical, culto de doutrina, de ensino da palavra, não dê valor, continue desprezando. Só que tem um detalhe: o teu filho, a tua filha, um dia vão, com a glória ou com a permissão de Deus, chegar à universidade. Eles vão chegar nas universidades. E pelo fato de você não ter valorizado a escola bíblica dominical, o culto de doutrina, os teus filhos, eles vão ser dilacerados pelas imundícies que há no contexto acadêmico no nosso país. E você sabe do que eu estou falando. Não permita que o seu filho trilhe um caminho no qual mais à frente você vai parar e vai se arrepender, e vai ser tarde. Porque você ficou nessa: não, meu filho passou a semana todinha ali, acordando cedo. Parece-me que a escola, e isso tem o seu lugar, tem o seu valor, mas me parece que a escola, a educação da área acadêmica, ela é extremamente superior aos valores e os princípios extraídos nas Sagradas Escrituras. E nós temos que entender que nós estamos caminhando em direção ao céu. Os nossos filhos têm que entender que nós estamos caminhando em direção ao céu. A escola, a universidade são necessárias nesse mundo, mas o que é mais importante, não coloque de lado.
Não deixe de separar um tempo específico para sentar com teu filho, com a tua filha, para ensinar as Sagradas Escrituras, para que quando ele chegue num campo como esse, ele possa resistir firme no autor e consumador da sua fé. Nós precisamos entender que deve ser motivo de alegria irmos à casa do Senhor. Deve ser algo que faz com que o nosso coração fique feliz, poder estar na casa do Pai. Queridos irmãos, eu quero finalizar essa mensagem com 2 textos, um no Evangelho de João capítulo 15 e o outro no Evangelho de João ainda no capítulo 16. O verso número 11 no capítulo 15, Jesus ele diz assim, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. E em João 16, 22, Jesus também diz assim, assim também vós agora tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Amém? Quero convidar você mesmo assentado como está, a fechar os teus olhos. Jesus nessa noite ele tem algo precioso para proporcionar ao teu coração. A alegria que o Evangelho do Senhor descreve. Uma alegria, como eu disse há pouco tempo, que não é baseada em situações, uma alegria que é circunstancial. Nessa noite Jesus ele apresenta a você, querido, uma alegria que pode mover o teu coração, permitindo a você o privilégio de ser um cidadão do céu, de ser um membro da família de Deus. E eu quero nessa noite fazer um convite a você da parte do Senhor. Se você entendeu que Deus falou especificamente com você, se você entendeu que Deus, Ele nessa noite te chamou para viver um compromisso, para desfrutar da alegria que o mundo não conhece, eu quero desafiar você nessa noite a ficar em pé, e com esse passo nós estaremos orando pela sua vida nessa noite, porque através dessa simples atitude você vai estar dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que essa alegria, ela esteja dentro de mim. Eu já passei por isso, já passei por aquilo, não aguento mais. Eu quero desfrutar dessa alegria. E só Jesus, Ele pode te dar essa alegria. Há alguém nessa noite que entendeu o chamado de Deus? Fique em pé, por gentileza, eu quero orar por você. A igreja nessa noite, ela está intercedendo pela tua vida. Há alguém nessa noite? Fique em pé, por gentileza, e nós vamos orar pela sua vida. A Bíblia Sagrada diz que se com a tua boca tu confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Desfrutarás da alegria que o Espírito Santo proporciona a todo aquele que entrega a sua vida a Ele. Faça isso em nome de Jesus. É Jesus quem te convida. Ele fala especificamente com você. Há alguém? Fique em pé, por gentileza. Não há? Se por algum motivo você não quer ficar em pé, você pode, após esse culto, procurar qualquer membro dessa igreja e pode dizer para ele, irmão, eu gostaria de entregar a minha vida ao Senhor Jesus nessa noite.
e qualquer irmão dessa igreja, ele vai orar pela sua vida. Tá certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor João Pedro.